Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Anderson Chene e estamos aqui em um novo formato para levar para você muita informação e um convidado todo especial. Bem-vindos ao primeiro episódio do Podjor, o Podjor Futebol Clube, uma parceria da ACESP, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, e o curso de jornalismo da ESPM São Paulo. Eu sou Anderson Chene e aqui do meu lado está o aluno do quarto ano, do quarto semestre de jornalismo, o Arthur Sapiro. Tudo bom, Arthur? Tudo bem, Chene? Boa noite. Boa noite não, né? Boa tarde, bom dia, tanto faz a toda a bancada. E é isso aí, hoje estamos com um convidado mais do que especial, ele que é comentarista do Sport TV, formado na Casper Libero, vencedor de 6 prêmios ACESP como melhor comentarista, Maurício Noriega. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a todos vocês pelo convite, tá cheio aqui o espaço. Primeiro dar um oi pra galera, pedir desculpas que eu cheguei atrasado, não foi culpa minha, mas cheguei atrasado. E eu já tô intimidado aqui pela voz do Arthur, cara, você viu? Tá, no quarto semestre já vibrou tudo aqui no Anderson Chene, já é super conhecido por essa voz maravilhosa, mas o Arthur, que vozeirão, hein? Tá chegando. Obrigado. Lembrando que todo mundo pode acompanhar nas redes sociais da ACESP, do Podjor Futebol Clube, e aplausos da galera, que temos uma galera aqui empolgante. O pessoal fica tenso no começo, Arthur e Nori, então a gente quebra o gelo para essa galera que está aqui ajudando a gente a fazer o nosso primeiro podcast nesse formato muito bom, junto com os alunos aqui do Podjor da ESPM. Vamos à primeira pergunta para o nosso convidado, que é um grande jornalista e um exímio jogador de beach tênis, Arthur. Vamos lá, então. Nori, em primeiro lugar, obrigado por você ter vindo, junto com esses alunos. Você tem uma experiência muito legal na sua história de jornalismo, que nós vamos falar aqui não só na televisão, mas que veio lá atrás, e nós vamos contar essa trajetória sua. Eu gostaria que você falasse, então, da sua trajetória profissional, né? Como que você chegou, onde você está e a galera te acompanha no Grupo Globo hoje. Bom, eu tenho já mais de 35 anos trabalhando como jornalista, né? Comecei muito cedo. E o mais curioso disso tudo é que eu não queria ser jornalista de jeito nenhum, por ser filho de jornalista. Meu saudoso pai Luiz Noriega, era narrador esportivo, TV Tupi, TV Cultura, muita coisa, Voz da América, coisa pra Globo, TV Manchete. E eu odiava o jornalismo, cara. Odiava porque o jornalismo era a entidade que tirava meu pai de casa. Meu pai precisava viajar, ficava muito tempo fora, às vezes ficava 40, 50 dias. Então eu jurei pra mim que eu nunca ia fazer aquilo na vida. Quebrei o juramento, né? E acabei fazendo muitas das coisas que ele fez também. Inclusive, uma das maiores emoções da minha vida foi ter, na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, meio sem querer, eu fui visitar um museu lá, um museu da cosmonáutica, né? Porque nós chamamos os caras que vão para o espaço de astronautas. O russo chama de cosmonauta. Então, seria o museu da cosmonáutica lá. E em frente a esse museu, era o hotel que meu pai tinha ficado na Olimpíada de Moscou em 1980. Cara, a hora que eu soube daquilo, comecei a chorar no meio, lá Milton Leite do meu lado, me consolando, assim. Mas, então, voltando para o trilho da conversa, eu não queria ser jornalista. Não queria ser jornalista, eu queria ser atleta. O negócio, minha parada era ser atleta. Eu queria disputar uma Olimpíada como atleta. Aí, sempre joguei bola, como todo mundo joga bola, tal. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu fui convidado para jogar bola num clube aqui de São Paulo, tal, mas eu tinha começado a jogar voleibol na escola e fui convidado para jogar num clube aqui de São Paulo, no Paulistano. E aí o voleibol passou a fazer parte da minha vida e eu achei que um dia eu ia jogar uma Olimpíada como atleta de voleibol. Não deu certo, mas joguei um tempo, fui profissional, porque eu ganhei dinheiro para jogar voleibol um tempo, quando eu joguei no Banespa. E parei, aí fui estudar, fazer vestibular. O vestibular, assim, eu tinha 3 opções: jornalismo, psicologia e educação física. Eu não me inscrevi para o vestibular de psicologia, me inscrevi para o vestibular de jornalismo, passei na PUC, passei na Metodista e fui fazer o vestibular da Casper Libero careca já. Já tinham raspado minha careca tudo. E até hoje eu não lembro, cara, por que eu não fiz o vestibular de educação física. Também não fiz o vestibular de educação física. Aí fui fazer jornalismo. E acabei gostando e tal. E aí tem como já são mais de 30 anos, a história é longa. Então, se vocês quiserem, eu vou contando por partes para não ficar só eu falando, senão o negócio fica chato. Mas se vocês vão perguntando, eu vou falando, que acho que funciona melhor. Senão eu fico falando muito.
Arthur, tá falando aqui desse preconceito, né? O próprio Noriega tinha esse preconceito em relação à profissão e, como ele falou, foi seguindo um caminho e acabou entrando no jornalismo. Esse preconceito hoje, ele existe quando a gente fala que é o jornalismo, o jornalista esportivo, né? Segmentado que a gente fala, porque jornalista é jornalista. Sim. Mas nessa trajetória, e principalmente nos últimos anos com a grande mídia crescendo, digital, você sente ainda um preconceito quando se fala de jornalista esportivo? Sim, tem bastante. Curiosamente, dentro dessa trajetória, comecei a trabalhar em jornal, na Folha da Tarde, onde estava meu amigo Nelson Nunes, onde estava meu amigo também Antônio Rocha Filho. E eu, antes disso, eu trabalhei na assessoria de imprensa da Federação Paulista de Basquete. E comecei a trabalhar, não no esporte, comecei a trabalhar no geral, depois no internacional, e aí fui para o esporte. Mas sempre teve muito preconceito em relação a isso. Acho que na época que eu comecei a trabalhar, já tinha menos. Mas tinha aquela coisa enraizada do pessoal que ficava no fundão da redação, do cara que não tinha qualificação para trabalhar em política, economia, ia trabalhar no esporte. Sempre teve um pouco disso. Só que, curiosamente, quando o bicho apertava, quando a coisa pegava, era no pessoal do esporte que eles iam se socorrer. Tá aqui o Nelson Nunes que não vai me deixar mentir sobre isso. Tinha cobertura especial, sequestro, chama o pessoal do esporte. Eleição, chama o pessoal do esporte. Carnaval, quem vai cobrir? O pessoal do esporte. Então, talvez fosse alguma coisa enraizada dentro da própria realidade dos jornalistas, da vida das redações. Existia uma coisa que eu não sei de onde veio, historicamente, acho que é anterior também ao processo da minha entrada na profissão, de achar que o jornalista esportivo era despreparado, que ele não tinha condição de fazer outra coisa, que futebol era uma bobagem, porque se cobria basicamente futebol, né? Mas tem. Eu acho que ainda tem um certo preconceito em relação a quem vai fazer o jornalismo de cobertura de esporte. Porque nós somos jornalistas e estamos no esporte. Eu defino dessa forma. Você é jornalista que está cobrindo esporte. Amanhã você pode estar cobrindo economia, política, geral, internacional, música, cultura. E já teve alguma situação que diminuíram o seu trabalho justamente por você ser um jornalista da área do esporte? Já teve. Teve uma que eu lembro muito bem. Vocês que estão aqui na plateia, acho que vocês não tinham nascido na época ainda. Teve uma época que o Corinthians fez uma parceria com o Banco Excel Econômico. Não sei se alguém já estava na área aqui, já estava no planeta nessa época. E tinha os caras de economia mesmo, banqueiros, economistas, que estavam cuidando desse projeto. E tinha um cara chamado Emir Capês, lembrei do nome dele agora. Ele era um dos diretores desse projeto. E eu estava fazendo uma entrevista com ele e tal. Começaram a acontecer algumas críticas àquele tipo de investimento e tal. E ele, do nada, no meio da entrevista, ele virou para mim e falou assim: olha, eu acho que você deveria torcer para dar certo esse projeto, porque é a chance que você tem de ter emprego no futuro. Porque a profissão de vocês é uma porcaria, ele falou assim. Você vai trabalhar como? Se não der certo esse projeto aqui, esse projeto pode ser um farol. Aí eu falei: olha, meu senhor Emir, desculpe, mas assim, eu não dependo do Banco Excel Econômico para nada. Trabalho como jornalista, eu sou um cara, me desculpe, modéstia à parte, bastante preparado. Eu falo alguns idiomas, estudei, vou continuar estudando e tal. Mas só quando você percebe isso, aquela coisa, senti na fala dele um certo desprezo. Tava te invalidando como jornalista, Sim, né? Não, invalidando não a mim como jornalista apenas, invalidando a profissão de jornalista. Se isso aqui não der certo, você vai fazer o quê? Vai passar fome? Não é assim, gente. É uma outra história. Mas isso acontece, cara. Acontece. Tem muito... Eu não fui vítima disso diretamente, mas eu conheço colegas, tenho colegas que foram vítimas disso por parte de atletas, de jogadores de futebol, diminuindo o cara, entendeu? Falando do salário do cara. E é triste, é muito triste, mas existe. E ainda essa situação, infelizmente, é comum em alguns meios, algumas situações. Eu gostaria que você falasse de outro assunto que também gera várias opiniões, né? E dos últimos anos para cá, eu ia falar décadas não, da última década para cá, é comum a gente ver o ex-jogador comentando, dividindo geralmente com um jornalista. Como que é essa relação sua especificamente, ou até mesmo do Grupo Globo que você trabalha e qual a gente já agradece a liberação para você estar aqui, em especial o Vitor Carlos, essa relação de ter cada vez mais em todas as mídias um ex-atleta comentando, ou futebol ou outras modalidades? Não, eu, particularmente, nunca tive problema com isso.
e nunca tive problema com nenhum ex-atleta. Nenhum ex-atleta. Já trabalhei com ex-jogador de basquete, ex-jogador de vôlei, treinador de basquete, treinador de futebol, ex-jogador de futebol, jogador de futebol em atividade. Nunca tive nenhum problema. Até entendo o formato, que é uma coisa que quase tudo que a gente faz em televisão no Brasil foi copiado dos Estados Unidos. O projeto de televisão do Brasil, ele foi copiado dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, eles trabalham com a questão do especialista. Quem é o especialista nessa visão? É o cara que jogou, é o cara que participou, que foi profissional, que tem uma visão, que esteve lá dentro, né? Vamos resumir dessa forma. E eu nunca tive problema, acho que eles fazem parte de um contexto. Eu gosto da combinação jornalista e ex-jogador, acho que ela é complementar e ela oferece um conteúdo bem legal para quem está acompanhando. E assim, tem comentarista que foi jogador que é péssimo comentarista, como tem jornalista que é péssimo comentarista, e como tem jornalista que é ótimo e aí jogador que é ótimo. Na minha avaliação, a avaliação de todos vocês aqui pode ser diferente. Tem gente aqui que pode achar que eu sou um ótimo comentarista, tem gente aqui que pode achar que eu sou uma porcaria de comentarista. Isso é normal. Quem trabalha com isso, com opinião, está exposto a esse tipo de avaliação. Eu sinceramente, eu não vejo problema. Não vejo problema. E até eu trago aqui um nome, uma pessoa que também trabalhou com a gente, comigo, com o Nelsinho, com o Toninho na Folha da Tarde, o Mauro Betting, que todo mundo conhece. O Mauro Betting, eu sempre falo isso para ele quando eu encontro com ele. Ele foi um cara que quebrou muitas barreiras num período em que quase não tinha jornalista comentando nem em rádio e nem em televisão. E o Mauro Betting meteu a cara, foi comentar na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes, fazia futebol feminino, que na época era... Cara, hoje é uma maravilha você ter a cobertura de futebol feminino. Naquela época ninguém queria fazer, existia preconceito mesmo. Os jogos eram disputados no estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera, um estádio totalmente improvisado. E o Mauro foi lá, começou a fazer os comentários dele lá. Mas eu, sinceramente, eu não vejo problema. E acho também, Xene e galera, que essa questão, ela vem para um problema da formação do jornalista. O jornalista, quando vai trabalhar no esporte, ele acha que só tem uma coisa para ele fazer, futebol. Tem aquela piada, né, antiga. Você vai cobrir vôlei? O cara falava assim, não faça educação física. Jornalismo é futebol, o resto é educação física. E dentro dessa postura, o jornalismo esportivo deixou de formar pessoas capazes de comentar um voleibol, comentar natação, comentar basquete, atletismo. Eu fico muito confortável para falar sobre isso, porque eu cobri todos os esportes. Eu cobri Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, Mundial de Basquete, Mundial de Vôlei, Mundial de Judô, Mundial de Natação, boliche, entendeu? Eu gosto de esporte. Eu escolhi trabalhar com esporte. Só que tem muita gente que acha que a cobertura jornalística esportiva é só futebol. Aí o que acontece? Você pega um campeonato mundial de basquete, de vôlei, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, falta jornalista preparado para comentar voleibol, para comentar basquete, para falar sobre tênis de mesa. Aí o cara vai buscar o especialista, que é o ex-atleta. Então acho que a gente tem que fazer uma autocrítica em relação a isso. A gente enveredou por um caminho que é só de falar só de futebol. E seguindo essa linha desses ex-atletas, você acha que quando eles vão ingressar nessa área do jornalismo como comentarista, analista, enfim, você acha que eles deviam ter uma preparação prévia antes de entrar nas transmissões? Porque às vezes eles só entram ali e estão na transmissão. Acontece que tem alguns deles, eu não vou dar nomes aqui, porque cada um tem a sua maneira de pensar e o seu objetivo na vida. Muitos vão para a televisão apenas pela exposição da televisão, para mostrar a cara lá e alguém lembrar dele e ser contratado para diretor de futebol, para ser contratado como treinador. Muitos aproveitam a exposição que a televisão dá para isso. Alguns escolhem como profissão mesmo, como, vou ser comentarista. Alguns vão estudar jornalismo, por exemplo. Outros vão fazer curso de treinador. Tem um cara que, por exemplo, que para mim, além de ser meu amigo hoje, pessoal particular, mas ele escolheu a profissão de comentarista, que é o Casagrande. O Casagrande foi ser comentarista, né? As pessoas conhecem mais o Casão como comentarista do que como jogador. Então ele abraçou esse caminho. Se eu tivesse sido jogador de futebol profissional e quisesse trabalhar como comentarista, eu ia estudar jornalismo. Para me preparar melhor, para ter noções de ética,
para entender um pouquinho do que é informação, o que é opinião, para ter um bom conhecimento da língua, para saber como eu vou passar a minha mensagem. Isso é uma questão muito particular. Que nem eu falei para vocês, não é o fato de o cara ter sido um grande jogador de futebol, só diz uma coisa: ele foi um grande jogador de futebol. Nada garante que ele vai ser um grande jornalista, um grande comentarista. O Rei Pelé, saudoso Rei Pelé, foi o maior jogador de futebol da história. Ele não foi o melhor comentarista do Brasil. Então, uma coisa não garante nada, cara, entendeu? É preparação. E eu gostaria que esses colegas hoje que a gente tem, ex-jogadores, que eles fossem estudar jornalismo, nem que seja para fazer um curso de jornalismo esportivo, mas Uma comunicação, base, né? comunicação, né? Existem ex-jogadores que são ótimos comunicadores, que são comunicadores naturais. Mas eu acho que se todos fizessem isso, eles dariam uma contribuição muito grande para a nossa profissão. Eles iam valorizar muito a nossa profissão. Bem, a gente está conversando com o Maurício Noriega, aqui no Pod Jor, da SPM, nas redes sociais também da ACESP, num lindo auditório que a gente está conhecendo aqui. Vai ser o Maravilhoso mesmo. Sensacional. Vai ser o formato nosso daqui para frente. A gente estava com o pessoal da Live Sports, agora estamos aqui com essa juventude, que depois tem perguntas para o Maurício Noriega. E já sei também que dentro das plataformas tem o TikTok aqui do Pod Jor. E eu quero saber como que você, especialmente, um jornalista jovem, mas da velha guarda, né? Assim nem como tão jovem assim. Lá da velha guarda, que a gente tinha o rádio físico, a força do rádio, o jornal daquele domingo, aquele jornal grosso, e de repente a gente tem a adaptação das novas mídias, como o TikTok, o Kawaii, enfim, a nova comunicação com o jovem, especificamente, e é claro que o esporte está englobado nessas redes sociais também. A sua opinião dessa transformação, que tudo hoje é muito rápido. Sim. E como que você vê dentro do Grupo Globo também, hoje, as novas tecnologias, a velocidade, a interação? A gente pega, por exemplo, o sorteio de Libertadores e Sul-Americana, que você tem vários formatos de informação fora daquele padrão que a gente tinha da TV e do rádio. Não, primeiro que tem aquele papo que os 50 são os novos 30, né? Eles falam. Eu tenho 55, já estou meio rodado já. E assim, a gente tem que aprender com as novas tecnologias e utilizar bem as novas ferramentas. Eu me lembro quando trabalhávamos no Diário Popular, Nelson Nunes, que está aqui, presidente da CESP, meu chefe, e eu falo isso com muito orgulho, um dos meus mentores, um dos meus professores na profissão. Eu tinha trabalhado na Folha da Tarde com o Toninho, e lá na Folha da Tarde já tinha computador. Aí eu fui trabalhar no Diário Popular, a convite do Nelson, inclusive. Não tinha computador. A gente saiu do computador para a máquina de escrever. Voltamos para a máquina de escrever. E depois chega o computador. O Nelson acho que lembra disso. Cara, tinha cara apavorado que não conseguia. O cara não conseguia. Ele precisava ouvir o barulhinho da tecla da máquina. O tec, 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 tec. Ele ficava desesperado. Mas com o tempo as pessoas vão se adaptando. Obviamente que a velocidade com que isso acontece, ela vai atropelando gerações que não tiveram essa oportunidade. Eu não sei se todos aqui viram uma vez um vídeo de um bebê vendo televisão. Um bebê já aprendendo a andar, os primeiros passos. Ele vai para a televisão e começa a mexer assim na televisão. Bebê, porque ele já tinha pegado num celular e sabia que mexendo no celular, então ele queria fazer aquilo na televisão. Rapidamente, a mente daquela criança já percebeu que aquela tela ele poderia fazer alguma coisa, mexendo com as mãos. E a gente vai se adaptando a isso. Eu procuro aprender o máximo que eu puder, mas tenho limitações. Por exemplo, qualquer um de vocês edita melhor um vídeo no celular do que eu. Qualquer um de vocês. Eu gravo um vídeo, faço alguma coisa no meu celular, quem me ajuda são os meus filhos. Eles que vão lá e editam. E fazem muito melhor que eu. Porque é super natural. Essa linguagem, parece que já veio com eles. Já nasce enraizado também. Já nasce enraizado. Tem até algumas tendências, que estava lendo uma pesquisa médica, que eles acham que no futuro as novas gerações vão nascer com o dedão maior, por causa desse movimento, assim, uma adaptação da morfologia humana. Então, a gente tem que se adaptar. E eu procurei me adaptar. Eu já fiz podcast, fazia podcast de beach tênis, gravo vídeos, não tenho dificuldade. Já usei muito o WhatsApp como ferramenta durante transmissão, né? Quando o Flamengo contratou o Jorge Jesus, eu consegui falar com o Jorge Jesus no ar pelo WhatsApp. Botei um áudio dele pelo WhatsApp. Estava lá no Rio num programa. Então, só que eu,
com 55 anos, eu não consigo mais acompanhar algumas coisas. Eu tenho dificuldade, eu tenho que parar, eu tenho que processar, tenho que estudar, tenho que aprender. Para vocês, eu acho que vocês são abençoados por essa situação, porque vocês têm ferramentas, plataformas com as quais a gente nem sonhava. Quando eu comecei a trabalhar, era rádio, jornal, TV e revista. Só. Hoje você tem tudo isso dentro do seu celular. Você pode fazer da sua casa. Você pode entrevistar... Na nossa época de começo de profissão, vamos entrevistar, vamos voltar no tempo, vamos entrevistar o Guardiola, se fosse nos anos 80. 2 chances, pegar um avião e ir para onde ele está morando hoje, para Manchester, ou então pelo telefone. Hoje você pega o teu telefone, consegue o contato do Guardiola no Skype, no WhatsApp, não sei o que lá, e entrevista o Guardiola pelo vídeo. Então eu não vejo... Eu só vejo coisas boas na tecnologia, só coisas boas. E essa liberdade que o jornalismo da internet propõe para o usuário, onde qualquer um pode produzir esses conteúdos sobre futebol ou outros esportes, acha que isso é um perigo para o jornalismo em si, por não ter uma formação, por não ter um diploma, ou você acha que isso só agrega a profissão em si? Aí a gente tem que separar o que é jornalismo e o que é produção de conteúdo. Tem produção de conteúdo de entretenimento, produção de conteúdo de humor e produção de conteúdo jornalístico. E eu acho que o jornalista... O bom jornalista, bem preparado, sério, ético, correto, ele vai fazer um bom produto jornalístico. Agora, tá cheio de podcast, de vídeo aí, legal, que você morre de rir, que conta um monte de história, tal, um copo de cerveja aqui, uma garrafa de uísque ali, fazendo churrasco, tal. Não sei se todos são produtos jornalísticos, mas é uma produção de conteúdo. O que eu acho que está acontecendo no mundo hoje, existe um processo de... uma tentativa de desvalorização da produção jornalística no mundo. Isso é uma questão empresarial e ideológica. Empresarial porque, no caso do Brasil, por exemplo, boa parte das empresas jornalísticas, elas são familiares. E dentro desse recorte de serem empresas familiares, boa parte delas são de políticos. Então, por que um político acha interessante, na minha visão, isso? Que você não tenha um reconhecimento, uma obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista. Porque ele pode contratar quem ele quiser para a empresa dele, fazer um favor para o amigo político daqui, fazer um favor para o empresário dali, e entope a redação da rádio dele, do jornal dele, de um monte de gente que não está preparado para fazer aquilo. E tem a questão ideológica, né? Porque, gente, jornalismo bom é jornalismo chato, jornalismo bom é jornalismo que incomoda, é que enche o saco do entrevistado, que fica fuçando, que vai atrás dos podres, dos poderosos, tal. Esse é o bom jornalismo. E esse bom jornalismo incomoda. A partir do momento que você constrói uma narrativa que desconstrói a importância desse trabalho, você tem o choque. E é o que está acontecendo no mundo hoje. Nori, nós vamos ter a pergunta daqui a pouco para o pessoal, mas qual a sua opinião de abrir o mercado estrangeiro para as empresas de comunicação? Tem uma porcentagem hoje, nós temos grandes empresas multinacionais dentro da área esportiva, né, que é o segmento que a gente está tratando aqui. Abrir mais, você acha que ajuda ou acaba atrapalhando nesse quesito de fazer o bom jornalismo? Gente, mais aberto do que já está com o YouTube, você tem acesso a qualquer produção. O YouTube do Google é uma empresa multinacional que tem uma perna no Brasil. Agora, controle acionário, aí eu não tenho nem conhecimento técnico para falar sobre isso, porque envolve uma série de aspectos jurídicos e tudo mais. Eu, sinceramente, não sei, está cheio de empresas de outras áreas, empresas internacionais investindo no Brasil. Eu sou bem... Vou dizer para você que eu sou bem saidinho nessa parada aí. Acho que tem que abrir tudo. Não gosto muito dessa coisa do nacionalismo no mundo, não. Acho que tem que... Eu sou meio... Não sei se a galera aqui assistia Star Trek. Vocês assistiam Star Trek? Star Trek, o mundo evolui para essa coisa, assim, que as pessoas não trabalham mais por dinheiro, elas trabalham por prazer, por realizar coisas, e não tem mais a divisão de nações, bandeiras, tudo é um planeta só. Sei lá, uma visão talvez meio ingênua da minha parte, mas eu vejo desse jeito. A tua professora está ali, ó, para interagir com os alunos. Passa a bola para a professora, Arthur, por favor. Vai lá, faz a pergunta, por favor. Oi,
Nori, eu sou a Maria Eduarda, eu sou Tudo estudante bem? de... Tudo bem, eu sou estudante de jornalismo no 3º semestre aqui da faculdade. E eu queria saber qual que foi a virada de chave na sua carreira? Quando que você percebeu assim, nossa, realmente eu tô na profissão que eu quero, eu tô fazendo o que eu gosto, tá dando tudo certo? Quando que foi assim que você deu essa virada de chave? Assim, o dar tudo certo não é sempre. Tem períodos, tem períodos. Mas eu me senti jornalista de verdade quando eu fui trabalhar no Diário Popular, com o Nelson, com aquela galera toda lá. Depois de já ter trabalhado na Folha da Tarde, que fez uma parte importante de um complemento da faculdade, mas lá no Diário Popular eu me senti jornalista de verdade mesmo. Por ter acesso a um tipo de trabalho cansativo, né, de muita cobrança, tudo, mas ali eu vi que eu estava fazendo o que eu gostava de fazer. E eu tive a oportunidade de, sendo repórter do Diário Popular, cobrir a minha primeira Olimpíada, em 92, em Barcelona. E ali eu realizei uma parte dos meus sonhos profissionais. Então foi quando eu realmente me senti jornalista de verdade. Oi, eu sou a Paola, tudo bem? Estou no Tudo bem, terceiro Paola? semestre. Você falou um pouco da relação do seu pai com o jornalismo, Sim. e eu queria entender um pouco mais. Desde quando que ele ser jornalista parou de ser esse trauma que você disse que te tirava de casa e passou a ser uma inspiração para a sua carreira? Acho que sempre foi uma inspiração, mas eu que não sabia. Tinha um pouco disso. Por essa questão, né, da distância, das viagens e tudo mais. Só que desde muito pequeno eu acompanhava meu pai nas transmissões. Então eu pude ver nomes fantásticos do esporte. Pô, eu vi a Norminha jogando basquete, da geração anterior de Paulo e Hortência. Vi o Moreno jogando voleibol. Eu tive a honra de ver, ainda já no final da carreira, mas ainda maravilhosa, a Maria Esther Bueno jogando tênis. Então eu via todo o Rod Laver jogando tênis aqui no Brasil. E eu comecei a minha carreira como jornalista esportivo cobrindo tênis. Então eu acho que na verdade ele já era uma inspiração sem que eu soubesse, de ver aquelas coisas todas, né? Uma vez eu fui com ele num evento e eu fiquei meio travado assim porque apareceu o Pelé ali, o Pelé veio conversar com ele, abraçou, deu um tapa no peito, perguntou umas coisas e tal. Eu falei, caraca, meu pai conhece o Pelé. Eu não entendia direito, não tinha noção da grandeza daquilo, mas ele já era uma inspiração sem que eu soubesse. Quando eu comecei a trabalhar no meio, e meu pai já estava um pouco afastado do dia a dia do jornalismo, vamos dizer, do hard news, aquelas coisas do dia a dia, ele estava trabalhando numa outra área, aí eu vi como ele era respeitado, como ele era querido pelas pessoas e tal, e aí bateu essa coisa do orgulho, né, da inspiração, e certamente me abriu muitas portas. Bom, voltando aqui para a bancada, né? Você mencionou da escassez de jornalistas em outros esportes, que é tudo muito minado para o futebol hoje em dia. Então eu queria saber como que essas instituições de ensino e até organizações profissionais podem contribuir para essa formação de jornalistas, eu diria, mais versáteis, assim, né, no esporte como um todo. Eu tenho uma ideia, assim, que talvez ela nunca vá ser executada, porque a gente tem ideias e a gente, às vezes, acha que a ideia é genial, mas alguém vai pôr isso numa planilha, no papel, fazer as contas, vai dizer que essa ideia é inexequível, né? E, assim, eu acho que as empresas de comunicação, elas deveriam ter faculdades para formar as pessoas. Eu vejo dessa forma. A Faculdade Globo de Jornalismo e Comunicação, a Faculdade Folha, Estado, Google, YouTube, o que seja, Amazon, ou parcerias importantes com as boas faculdades de jornalismo, como essa que a gente está aqui hoje, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, porque aí você vai ter uma caminhada acadêmica não se distanciando do mercado, mas ela trabalhando muito junto com o mercado, para a necessidade do mercado, porque embora hoje eu veja as faculdades muito mais bem preparadas do que na época em que eu fiz faculdade, pô, isso aqui é um sonho, esse estúdio, cara. A infraestrutura é uma estrutura maravilhosa. Então você chega muito mais pronto do que eu chegava. Só que tem coisas que você aprende na faculdade que elas são muito diferentes do que você vai viver no dia a dia, inclusive na questão técnica. Então acho que deveria ter uma caminhada conjunta. As empresas deveriam participar mais dessa formação. Não sei se é interesse das empresas ou não. Se eu fosse um diretor de jornalismo de uma empresa, na época da Olimpíada, eu gostaria de ter um prazer de contratar mais jornalistas, ter mais jornalistas trabalhando
como comentaristas, como analistas, do que só como repórteres e apresentadores. Depender menos dos especialistas, né? Porque às vezes você pega o cara, ou a mulher, o fulano de tal, porque foi atleta daquele... Ele não acrescenta nada como comentarista, essa é a verdade. Ele só foi atleta daquilo, ele não tem preparação, ele não tem como passar o conhecimento dele e fica ruim para a própria pessoa. Fica ruim para ele, fica ruim para quem está assistindo. Eu acho que o jornalismo, repito, pecou nisso, né? Daqui a pouco você que é o homem do beach tênis também, Opa! você vai para um ping-pong com o Arthur aqui, então fique preparado. Mas antes, uma curiosidade minha, que eu acho que é de muita gente também. Ao longo da carreira, a gente sempre teve comentaristas do lado de programas esportivos, com a bola rolando. E eu estou pegando os últimos anos e eu percebo que a maioria veio da mídia impressa. Sim. Aí tem Sérgio Xavier, Noriega, Alexandre Losetti, que está no ar, o Luiz Ademar, nosso parceiro, o Vilaron, que teve por lá, o PVC, Mauro Betti. Todos. Por que você acha? Porque são profissionais mais críticos? Tem alguma explicação ou é só uma coincidência? Eu acho que ainda é a melhor escola. Eu acho que você tem uma formação, o jornalismo impresso, né, do dia a dia, foi o que nós todos passamos aqui, da minha geração, ele te deixa mais cascudo para situações, você trabalha melhor o seu texto, porque você é obrigado a trabalhar melhor o seu texto, você tem que fazer a informação caber num espaço menor, você tem que saber editar, você tem que saber... Enfim, eu estava brincando até num grupo com colegas jornalistas, né? Quem fez um título para uma chamada de capa com manchete de 3 linhas de 18 toques, né? Você imagina, pega assim, põe 3 linhas no Word com 18 toques e faz uma manchete, encaixa ali, um puto exercício. Então você vai preparado para essas situações. Eu acho que eu acredito que o impresso ainda seja uma grande escola, embora eu esteja afastado do impresso há bastante tempo, não sei qual é a realidade hoje de uma redação. E eu vejo assim, que quem teve essa formação se vira muito bem. Se vira muito bem na internet, se vira muito bem no rádio, se vira muito bem na televisão. Bem, antes do ping-pong, a dica para os estudantes, para quem está acompanhando o podcast, para entrar na área, para ser um profissional que se adeque aí seu segmento, né, seja qual for, rádio, TV, jornal, streaming que está por aí, do experiente Noriega. Uma dica para dar para a galera? Essa galera é. Olha, leiam muito, leiam de tudo, sejam absolutamente curiosos, não desperdicem nenhuma oportunidade. Uma oportunidade pode parecer um maior mico, ela pode estar abrindo uma porta que vocês não fazem nem ideia do que ela vai oferecer para vocês. Sejam absolutamente desprovidos de preconceito, de qualquer forma. Não existe empresa ruim, não existe emprego ruim quando você está querendo aprender. E aprendam idiomas o máximo que vocês puderem, inclusive o mandarim, se possível, porque a China vai mandar no mundo. O mandarim é um idioma muito importante. E eu acho que assim, a leitura para mim é o fundamental. Eu sempre faço isso como uma dica, um conselho para jovens jornalistas, estudantes de qualquer formação, que você vá dar uma palestra, bater um papo. Ler é maravilhoso e é lendo que você vai conhecer situações, você é capaz de conhecer lugares e países sem estar nesses países, lendo, estudando, pesquisando. Hoje você tem ferramentas maravilhosas aí, a internet te dá acesso a leituras que eram impossíveis quando eu comecei. Eu acho que a melhor escola é um bom livro, para você criar vocabulário. É muito constrangedor você ver um colega no ar, um amigo no ar, quando começa a faltar vocabulário, né? Isso é um exercício que eu faço dia a dia, para que nunca me falte vocabulário numa transmissão, para que eu não perca o fio da meada por me faltarem palavras e tal. Acho que essa é a dica, E estejam sempre abertos a qualquer tipo de novidade. Não tem caminho ruim. O Arthur já está por aqui, mas antes você entra nas redes sociais da CESP, acompanhe os podcasts que já foram produzidos com vários profissionais experientes e também aqui do Podjor FC nas redes sociais para você estar sempre muito bem antenado até com os próximos podcasts. Arthur, você e o Nori. Vamos nessa, vamos fazer nosso bate-bola aqui, nosso ping-pong, enfim.
Vou te fazer uma pergunta, você responde na lata, na sinceridade. Tá bom. Então vamos começar aqui. Maior injustiça do futebol pra você? Maior injustiça do futebol, a Holanda nunca ter sido vencedora de uma Copa do Mundo. 2010 foi um pecado. Bom, Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi, Pelé ou Maradona? Pelé, Um ídolo na vida? meu pai, Um Luiz ídolo- Noriega. Um ídolo no esporte? O ídolo no esporte é Renan, jogador de voleibol, que hoje é técnico da seleção brasileira. Um momento marcante no jornalismo esportivo? Ah, cara, a final da Copa do Mundo de 2010, sem dúvida alguma. Foi a primeira final de Copa do Mundo que eu comentei. Eu sou neto de espanhol, a Espanha foi campeã, então tinha uma relação ali. E naquele dia da final, em Joanesburgo, eu tive assim a bênção de estar no mesmo lugar em que o Nelson Mandela passou com um carrinho lá, cara. Foi uma das maiores emoções da minha vida. Você vê o Nelson Mandela passando lá de longe, num carrinho dentro do campo, o estádio inteiro em pé, aplaudindo, gente chorando, gente emocionada. Foi inesquecível para mim. Um esporte favorito tirando futebol? Beach tênis. E vôlei. Mas vamos supor que a Globo vai te dar férias hoje. Pra onde você vai? Você pode ir pra qualquer lugar. Para qualquer lugar, vou para Bariri. Conhece? Já ouviu falar? Pior que não. Bariri, que é a terra da minha família. É até no interior aqui de São Paulo, é uma cidadezinha pequena, 30, 35 mil habitantes, mas eu sou muito apegado às raízes, eu gosto muito de lá, eu tenho uma história de vida lá, tudo assim. Eu nasci de 8 meses e os partos de 8 meses são mais complicados que os partos de 7, eu aprendi na vida, não sei porquê, não faço ideia, mas foi. E eu tive um nascimento bem complicado, nasci com uma doença que eles chamavam de cianose na época, doença azul. A gestação não foi completa, né? Então eu sufocava, eu ficava roxo, por isso que eles chamavam de doença azul. Porque tinha uma válvula do meu coração que bombeava o sangue que não estava pronta ainda. E eu fui desenganado, essas coisas todas, e eu fui salvo por um médico, amigo da minha família lá de Bariri, que já faleceu, que é um anjo, o Dr. Fauzi Fara, e pelas orações da família toda, claro, eu acredito nisso. E eu fui esse médico, depois de eu sobreviver a uma noite da qual o médico falou que eu não passaria, que eu morreria naquela noite, e eu sobrevivi. E esse médico amigo da família, o Dr. Fausto, ligou para o meu avô, na época, o Dr. Armando Galizia, e falou assim: olha, Armando, a gente é amigo da família, eu sou médico, tenho uma questão ética e tal, mas eu tenho tudo pronto aqui para cuidar do menino aqui em Bariri, num hospital que ele tinha que chamava Casa de Saúde São Jorge, atrás da igreja matriz de Bariri. E eu fui para lá, ele tinha criado uma espécie de mini UTI. Ele falou assim, ele precisa de gestação, ele precisa completar a gestação, ele vai ficar um mês na estufa e de uma superalimentação na época, que era um leite em pó americano que meu pai conseguia importar porque ele fazia uns trabalhos para a JW Thompson, agência de publicidade na época, que é uma agência americana. E aí eu sobrevivi a essa questão toda e passei os 3 primeiros meses da minha vida em Bariri. Então a primeira vez que eu respirei um ar de verdade fora daquela situação foi em Bariri. Então por isso que eu tenho essa ligação. Então, se tiver férias hoje, para onde você vai? Para Bariri. Maurício Noriega, abrindo o Podijor em parceria com a CESP, agradecendo a esse jornalista fantástico, que é um atleta incrível, segundo me falaram, vencedor de todas as modalidades quando a CESP faz do beach tênis, referência para esses alunos, futuros jornalistas já colocando a mão na massa. Obrigado por sua presença. Aplausos para o nosso primeiro convidado, que abrilhantou demais aqui o Podijor. Obrigado, viu, Nori? Eu que agradeço, é um prazer, cara. Eu aprendo mais com vocês do que qualquer coisa que eu possa passar em termos de experiência. Eu acho fantástico esse tipo de contato. Eu acho maravilhoso ver o brilho nos olhos de vocês todos, a esperança e... Acreditem. Não é fácil ser jornalista. Mas eu tenho fé que vocês vão dar uma recuperada boa na nossa profissão. Vocês são muito preparados, vocês são guerreiros, lutadores, vocês conhecem essas ferramentas novas e o jornalismo precisa desse sangue novo aí para sobreviver a tantos ataques que ele vem sofrendo. Bom, e a gente fica por aqui, né, com o Podijor Futebol Clube. Lembrando que esse é um podcast com a parceria da CESP, com o curso de jornalismo da SPM. Maurício, queria te agradecer de novo pela presença aqui. De verdade, é uma honra. E, bom, segue a gente nas redes sociais, né? Lá vão ter outros conteúdos, cortes, outros episódios e, bom, fiquem atentos. E tem o seu elogio,
que o Maurício colocou É, na sua Não, voz. vou favor, hein? repetir aqui. Vamos fixar ali. Repete, né, por, destaques. repete, por favor. Não, Rogério. o Arthur me deixou intimidado aqui no começo, quando ele começou a falar vozeirão. O cara pode ser apresentador de telejornal, de rádio, tá bem, pô. Tá A bem. galera de mídia filmou isso aí, né? Pra postar, por Ó, favor. então agora Pô, você fala o seu nome. Apresentação, Arthur Sapiro. Anderson Chene, roteiro e a produção da Paola Betega e da Maria Eduarda Mustafa. Nas mídias sociais, Heloísa Vasilian e Leonardo Oliveira. Trabalhos técnicos, Afonso Afonsos, Marcelo Bonora e Marcelo Urso Fernandes. Produção ACESP. Marina Maioli, ela que cobrou pra eu não errar o nome dela aqui no ao vivo, deu certo. Nelson Nunes. Supervisão do conteúdo, professora Patrícia Rangel e Antônio Rocha Filho. Muito obrigado. Até a próxima, então, aqui no Pod Jó. Valeu, galera. Obrigado, Nori. Obrigado a vocês.